Girão chegou para conversar conosco. Senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do Ceará pelo Partido Novo, um irmão que eu tenho, um querido, mora no meu coração. Girão está pronto para conversar sobre esse tema, que é uma instalação de uma CPI para apurar questões envolvendo Banco Master. Girão, um orgulho conversar contigo mais uma vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Orgulho meu, Pitoli. Você, rapaz, fiz questão de lhe ligar ontem para lhe parabenizar pela sua postura coerente. Rapaz, o quanto a gente está carente de coerência, né? E na comunicação brasileira, hoje em dia, narrativa para lá, narrativa para cá, interesse para lá, interesse para cá, e você firme, né, se posicionando contra a censura, contra caçada a quem é de direita, a quem é conservador, a quem apoia, quem quer que seja. É o direito das pessoas de apoiarem ou de manifestarem a sua opinião. E você muito firme, lavando a alma do brasileiro, onde quer que você esteja, né? Então, assim, é uma honra e quero mandar um abraço para quem te prestigia, que é essa audiência cada vez maior da Rádio Auriverde, mandar um abraço pro Borgo e dizer que essa CPI do Banco Master, acabei de subir a tribuna aqui, né? É raro ter sessão dia de sexta-feira, eu liguei para os colegas, você sabe que o presidente do Senado, ele mudou o entendimento de 200 anos da casa, que basta ter 2 ou 3 senadores que poderia abrir a sessão. Ele mudou no ano passado, né? Então você tem que ter alguém da mesa diretora para abrir. E aí eu fui mendigar com um, com o outro, liguei para um, para outro, só são 7, né? E aí consegui, graças a Deus, o senador Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte, que fez questão de ficar e de abrir a sessão, senão a gente não ia poder denunciar essa pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. O que eu falei lá, o rei está nu. Não tem ninguém para avisar para o rei que ele está nu, que essa coisa do Banco Master já está envolvendo aí ministros poderosos do Supremo, tá aí a esposa do Alexandre de Moraes, né? 129 milhões. Sabe o que significa isso por mês? 3 milhões e cacetada. Sabe o que significa isso por mês? $500 milhão por mês, e só atua num processo, dos 77 mil processos que tem no Banco Master. O rapaz só não vê quem não quer, né? O Toffolo viajando para assistir a final da Libertadores no jatinho, junto com o advogado do Banco Master, que logo depois do jogo ele volta e ele dá uma canetada dizendo que é sigilo máximo do caso. Então, por favor, esse escândalo é um escândalo que supera, sim, a Lava Jato, Petrolão, tudo que você possa imaginar. E eu tenho essa CPI, Pitoli. Já tem 3 semanas na mesa do presidente Davi Alcolumbre. 3. E a gente já conseguiu aí as assinaturas mais que suficientes. Bastavam 27, conseguimos 34. Para a gente saber a lista de passageiros, saber essa história desse contrato, saber quebrar sigilo de gente, né? Então, assim, tá na hora dos nossos outros colegas, são poucos, foram 34, mas se todos os 34 cobrassem, né, a gente já não dava para segurar, o Davi não ia conseguir segurar a abertura dessa CPI tão importante. Aquela do Eduardo Tagliaferro, que vai ser julgado agora, se eu não me engano, na quarta-feira, lá na Itália, né, que inclusive nós manifestamos aqui do gabinete que eu tô, do mandato nosso, nós manifestamos a justiça italiana, né, exatamente o nosso ponto de vista da perseguição que ele sofre, né? Fizemos aqui um documento nesse sentido, Pitoli, em primeira mão aqui passando exclusividade para você, e dizer que quarta-feira nós temos esse julgamento do Tagliaferro e o senador Espiridião Amin, que conseguiu 30 assinaturas, também mais do que o necessário, só precisava de 27, para abrir a CPI da vaza-toga, daquela esculhambação de um tribunal secreto dentro do TSE, do assessor do ministro Moraes dizendo que a perseguição era se o cara gostava do Bolsonaro, esse não seria solto. Foram atrás até 2018 das opiniões de qualquer cidadão, para saber, se soltava, se gostasse do Lula, soltava. Se critica a STF, fica.
Poxa, precisamos esclarecer isso, é numa CPI, né? Mas não abriu, sequer numerou, Pitoli. Olha a que ponto chegou o Brasil. O presidente Davi Alcolumbre sequer numerou a CPI da Vaza Toga, que o Espiridião Amin já entrou há 2 meses e meio, né? Então eu acho que a gente chegou, já bateu na laje lá, bateu no concreto, o fundo do poço, não tem mais para onde ir, chegou a hora do cidadão de bem, especialmente aqui do Congresso Nacional, por exemplo, o Hugo Mota. Poxa, é uma palhaçada, cara. Eu vou te falar, esse negócio da Carla Zambelli, que é uma clássica perseguida política também, é palhaçada. Todo mundo trabalhar na CCJ durante meses, fazer oitiva, se caça, se não caça, tem a votação, depois vai lá para o plenário. Os deputados ficam até de madrugada, com salário pago por você que está nos ouvindo, nos assistindo, trabalhando, oitiva, discurso, aí vota. E isso não agrada ao ditador da toga, Alexandre de Moraes, ele vai lá e desfaz a decisão, acaba logo, homem. Vamos parar de teatro, acaba logo com o Congresso, é isso? Ou então o Hugo Mota vai ter que ter hombridade. Nesse momento tem que ter hombridade. Estou sabendo que inclusive estava agora na Câmara lá, que estão perseguindo Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Polon. Eu fui agora prestar solidariedade e vou falar, porque sexta-feira aqui não tem ninguém, mas a comissão de ética está funcionando a pleno vapor para caçar 3 deputados de direita conservador, numa sexta-feira. Então, eu vou dizer uma coisa para você, eu passei lá, estava assim de jornalista, mas não era na comissão de ética, não, nessa perseguição, nesse tribunal. Estava lá no gabinete do Arthur Lira, um monte de repórter da assessora dele, quer dizer, logo depois do que acontece no plenário, que não fazem o que o STF queria fazer, aí vem esse tipo de coisa. Aí é o quê? O povo brasileiro já está preso. Então acho que chegou a hora de todo mundo dizer, olha, prenda todo mundo logo. Né? Agora, voltar atrás, aceitar essa decisão do STF, eu espero que o Hugo Mota, que tem errado demais, que pelo menos dessa vez ele se levante e seja homem, de não aceitar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ali tem deputado eleito pelo povo para representar, e os deputados disseram não à cassação da deputada Carla Zambelli do seu estado, Alexandre Pitoli, do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, ela que teve quase 1 milhão de votos, das mais votadas da história do Brasil. E aí diz não à Câmara, e agora vamos ver o que é que o Hugo Mota, se ele vai frear depois dessa operação, ou se ele vai encarar a verdade e defender o Brasil, levantando o Congresso Nacional, a Câmara, para que ela não se desmoralize completamente. Aí é entregar a chave mesmo, não tem mais o que fazer, Pitoli. Girão Borgo por aqui, uma questão para ti. Senador, bom dia, prazer falar com o senhor. Senador, no dia 18 de novembro de 2025, o G1 de Minas Gerais publicou a seguinte matéria. Daniel Vorcaro, preso pela PF, investiu 300 milhões na SAF do Atlético com fundo suspeito de ligação com o PCC. Então eu, uma pessoa aqui do interior de São Paulo, caipira, eu faço a ligação. PCC, Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, Banco Master, que contrata a esposa do ministro Alexandre de Moraes por 129 milhões. Em seguida, o Toffoli, vai no avião do Beto Louco, que também, pelas notícias, poderia ter ligação ali com o PCC, inclusive tentou uma delação premiada, mas o Procurador-Geral da República não aceitou. O Toffoli, numa viaginha, ele volta, decreta sigilo. Bom, nós temos os Estados Unidos que sancionou o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos e, por outro lado, tem a seção 301 investigando o crime organizado no Brasil. Diante de todas essas ligações que eu fiz com fatos, não estou aqui acusando nada, mas enfim, são ligações, nós temos o direito de pelo menos fazer o desenho. Diante de todas essas ligações, o ministro Alexandre de Moraes, ele impediu o entendimento constitucional do Congresso em relação a Carla Zambelli. Será que o ministro Alexandre de Moraes ele não irá dar uma canetada impedindo uma CPI dessa para investigar o Banco Master? Será que mais uma vez o regime não irá atuar para impedir essa CPI, senador? Ô Borgo, querido amigo, uma agonia de cada vez. Eu não duvido
É verdade. Eu não duvido que eles façam isso. Agora eles estão cada vez mais nus. Sabe aquela coisa do copo d'água? Vou pegar aqui o copo d'água tá aqui, ó. Tá quase cheio, né? Imagina que ele tivesse cheio aqui. Aí tem aquela gotinha que ela chega e transborda, né? O que é que tá faltando mais, amigo? É a pergunta que o cidadão de bem faz. O que é que tá faltando mais? Eu sei que o brasileiro, ele tem que estar com muito problema. Né? Ele tá com muito problema. Ele quer levar o pão para cada dia na sua casa. Num momento que nunca teve tanto imposto para pagar. Num momento que nunca teve tanta violência para ele se preocupar com os filhos, até com o direito de ir e vir dele, para trabalhar e voltar para casa. A segurança pública está em frangalhos, a saúde em frangalhos. Esse governo Lula é um desastre nacional e internacional. Então o brasileiro está assustado, tentando sobreviver. A gente não pode culpar. O brasileiro está... Agora, sabe aquela história da panela quente? Nós estamos sendo cozidos. Quem está nos ouvindo agora, não. Quem está nos ouvindo agora, por exemplo, tem consciência, por isso que está nos ouvindo. E deve falar com a família, deve despertar quem não está despertado ainda, os amigos, os colegas de trabalho. É o que a gente tem que fazer, porque vai ter uma hora que vai parar isso, que vai fazer a virada. Porque o vídeo que foi agora divulgado, acho que pelo Carlos Bolsonaro, da crise de soluços do seu pai, é algo de partir o coração. Você vê Anderson Torres na prisão, cara, sem prova nenhuma. Você vê o Flávio Dino mandando lá retirar o Chiquini. Rapaz, acariações que não são divulgadas, que poderiam dizer muito para a população, até pela a linguagem corporal de quem estava lá. Então, assim, o que o Brasil está vivendo é algo que eu tenho 53 anos de idade. Eu jamais esperava estar vendo isso, mas Deus me colocou aqui, através da boa vontade do povo cearense, dentro do Senado nesse momento, e nada acontece por acaso. Muitos colegas estão aqui, alguns que estavam com receio, até recentemente, já viram que passou de todos os limites, tanto é que conseguimos uma vitória essa semana. Se é jogo combinado, se não é, o tempo vai dizer. Mas que houve um recuo do Gilmar Mendes sobre aquela história de a população não poder entrar com pedido de impeachment, foi um passo importante, sim, porque estava valendo. Amanhã mesmo a gente pode entrar com pedido de impeachment. Agora ele manteve o quórum de 2/3, que é um absurdo. Antes era maioria simples. Né? Então, mas é outra briga, mas ele se expôs ali, né? E eu acho que está todo mundo se expondo nesse momento, e eu vejo, só começa a limpeza, eu vou dar aqui uma comparação de você chegar na sua casa, vai ter que fazer uma obra, né, na sua casa, e o que é que você tem que fazer? Tem muita sujeira, você tem que limpar, você tem que fazer a obra, mas depois limpar tudo. E como é que você vai conseguir limpar? Jogando luz. Botando para limpar, para deixar tudo direito. Nós estamos vendo a sujeira toda. Antes a gente não via. Esses dados que estão trazendo do Banco Master, olha, eu vou te dizer uma coisa. Não dá para ficar calado nisso, não dá para fazer de conta que não existe isso, né? Você vê que na CPI do crime organizado, que você citou há pouco, o Lewandowski estava essa semana aqui no Senado. E nós fomos para cima dele. E não entende... Deixou claro que não entende absolutamente nada de segurança pública, né? A sujeira, ele ficou ali, inclusive com o próprio relator, dizendo que se avizinha a prisão de um ministro do Supremo, colocações gravíssimas. Ele precisa, nós estamos acionando aqui o gabinete, hoje nós estamos acionando o Ministério da Justiça para saber que providências ele vai tomar do que ele ouviu do relator. Então, a gente está vivendo um momento que a luz chegou para acontecer a limpeza. Eu não tenho dúvida que a limpeza vai acontecer. Eu queria que não fosse no limite, que é 2026. Né? Eu queria que fosse logo essa limpeza. Que desse um surto
nos homens de poder, pelo menos alguns que têm influência, líderes, para criar uma massa crítica de chegar para o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e dizer, ó, vamos para cima, você é para aprender, prende todo mundo. Senador. Entendeu? Oi. Senador, e só uma aposta aqui, ou melhor, uma antecipação, tendo essa CPI ou CPMI do Banco Master, eu não me surpreenderia se Vossas Excelências, no afastamento de sigilo bancário, de um sigilo telemático, telefônico, se não encontrassem outros contratos além do Vorcaro. Agora, e uma outra questão ainda envolvendo a CPI do Banco Master, Bogo e Girão, minha dúvida com relação ao que pode trazer o recesso que se avizinha, num esfriar da discussão, não deixar para depois. Esse recesso te preocupa? Porque a gente está no final do ano já, Girão. Olha, engraçado, né? Para umas coisas eles correm. Eu não duvido que marquem até sábado e domingo aqui sessão para caçar o Marcel Van Hatten, o Zé Trovão e o Paulon. Eu não duvido do ritmo que está aqui. Agora, para outras coisas, eles são lentos. Então, o recesso, eu acho que pode vir mais coisa, viu, Pitoli? Por exemplo, vou dar aqui uma informação para você. Eu faço parte da CPMI do INSS, dessa roubalheira com os mais pobres do Brasil, dos mais necessitados. Viúva, órfão, deficiente, velhinhos, velhinhas, né? Pessoas idosas. Que explodiu no governo Lula, que diz defender os pobres. Os descontos irregulares aconteceram 90 e tantos % no governo Lula. E aí, preste atenção. Chegaram sigilos do Vocaro já, tá? Inclusive o telemático. E a gente precisa... A equipe tá debruçada de vários senadores da CPI que querem investigar, porque a turma do Lula só quer blindar. Todo mundo já entendeu. Frei Chico blindaram, o sócio do Careca do INSS blindaram, o Lulinha blindaram. E ó, tem coisa aqui de sigilo do Careca também, tá? Do Careca também. Nossa. Então, tem muita coisa, já anteciparam algumas, eu não posso falar, mas tem muita coisa que se a gente tivesse acontecendo agora a sessão da CPMI, a gente já podia reverberar. Mas no plenário da semana que vem, já podemos entrar com algumas informações também, né? E estamos esperando, né? A imprensa brasileira, que está muito amarrada, o silêncio dessa história do Lulinha com o Careca, né? Tudo isso da mesada de R$300 mil por mês. Polícia Federal, tá na Polícia Federal, o relatório, né? Você não vê reverberar isso na chamada mídia tradicional, Pitoli? Se não fosse você e mais um que conta numa mão, você não teria essa informação para a população. Então isso vai virar. A coisa, mais cedo ou mais tarde, não tem como segurar a luz em cima dessas trevas, dessa sombra. Senador, só meu lado da advocacia criminal me dá uma coceira aqui. Tendo em mãos esse afastamento de sigilo bancário do Vorcaro... Telemático. Mas o bancário também, né? Seria, acho que interessante ver se esses 3 milhões e 600, né, mensais dos 129 milhões, se aparece nessas contas, né? Porque se não aparecer esse pagamento, provavelmente teria outra fonte de pagamento desses contratos. Exato, e por isso que a gente está vendo com lupa tudo isso. É muito material, tá? Isso chegou essa semana, de anteontem para ontem, né? E já posso dizer para você que vem muito barulho por aí. E Pitoli, outra informação também, que já saiu até, a gente está vendo aí os teasers do filme do Bolsonaro, né? Uhum. Você tem dúvida, aí vem uma agonia de cada dia, você tem dúvida que um documentário desse, um filme desse, ele não vai ser censurado no Brasil? Lembra do que aconteceu? Mas só até segunda-feira, Girão. Hein, Girão, só até segunda-feira. Aquela história. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Lembra daquele documentário do Brasil Paralelo? Sim. E a Carmen Lúcia disse, até o dia 30 aqui é um absurdo, mas até o dia 30 pode, né? Ou seja,
mas tem uma hora que não dá para segurar, entendeu? Então é esse momento que eles estão fazendo chegar pela cegueira. Porque perderam o pudor e tá todo mundo vendo. Aí não dá pra. Nem a turma até que passa pano, não tem como segurar, porque fica feio pra história. Mas vamos lá, Pitoli, conta sempre aqui com a gente, né? Um abraço pra você, pro Borgo, pra essa audiência fabulosa. E se Deus quiser, mais boas notícias virão. Avisa pros amigos, você que tá nos ouvindo, avisa o que tá acontecendo, conversa na boa, né? Mas mostrando a gravidade do momento. Não vamos deixar o Brasil virar uma Venezuela. Você pode ter certeza disso. Girão, Juliana Ferreira no chat. Pitoli, assisto você todos os dias aqui do Ceará. Girão já tem meu voto. Oh, obrigado, Juliana. Deus abençoe você e sua família, minha conterrânea. Girão, um abraço, querido. Um beijão na tua família linda, seu Clodomir, Márcia, tuas meninas, enfim, todos aí. Obrigado pelo carinho que você tem por nós, Girão. Sua família também, meu amigo. Um abraço no Borgo e todos vocês. Deus Obrigado. abençoe. Amém.